Meus irmãos, nós vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus nessa noite. Antes, porém, de fazer a leitura do texto bíblico, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que têm cooperado com a campanha da igreja, a campanha do agasalho de mantimentos. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer a leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Gostaria que os irmãos acompanhassem neste momento a leitura. O título que se tem aqui na Bíblia: A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Repetiu o versículo 8: porque pela graça sois salvos, somente por ela, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É graça. Graça é favor imerecido. Não merecíamos nada disso, mas Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Portanto, neste momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, através do pastor Nidoval. Que Deus possa, mais uma vez, nos falar nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Convidamos então o pastor Nidoval. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Mais uma oportunidade em que nos apresentamos diante de Deus para o cultuarmos e prestarmos adoração ao seu santo nome. É bom estar com os irmãos, ainda que distantes, mas unidos em espírito, para esse ato adorativo, quando rendemos os nossos louvores ao nosso Deus e apresentamos-nos diante dele em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do seu Santo Espírito. Estamos vivendo tempos difíceis e mais do que nunca precisamos do nosso Deus. Precisamos do seu socorro, da sua presença consoladora e nos firmarmos nas suas promessas para conosco. Então, um momento como este é muito importante para cuidarmos da saúde da nossa espiritualidade. Pedimos aos irmãos que, ao saírem de casa, e só saiam tendo absoluta necessidade disso, não esqueçam as suas máscaras e também a questão da higiene das mãos, todo o cuidado necessário para
que não se contaminem, nem porventura contaminem outras pessoas. Vamos cuidar tanto de nós, da nossa própria saúde, como da saúde dos nossos semelhantes. Esperamos em Deus que isso logo passe para podermos nos encontrar neste local, reunidos, para juntos magnificarmos o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é sempre muito bom entrarmos na Tua presença para gozarmos a Tua intimidade, termos comunhão contigo e para exaltarmos o Teu nome, magnificarmos a Tua glória que é excelsa e Te rendermos louvores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque nos deste o Senhor Jesus, o Teu Filho, para ser o nosso Salvador. Nós Te louvamos porque pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, se abriu para nós livre acesso à Tua presença. Portanto, nós nos apresentamos a Ti neste momento pelo sangue do Senhor Jesus, confiados tão somente naquele sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário por nós, para que fôssemos purificados dos nossos pecados, para podermos entrar na Tua presença e sermos recebidos por Ti. Nós Te louvamos, ó Deus, porque devido ao sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos Te chamar pelo doce nome de Pai. Tu és o nosso protetor, Tu és o nosso provedor, Tu és aquele que nos dirige, e a Tua casa é a nossa casa. Nós Te louvamos porque quando partirmos deste mundo para o outro mundo, seremos recebidos por Ti no reino eterno de Tua glória, onde para sempre contemplaremos a luz da Tua santidade, contemplaremos a Tua glória refletida na face de Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Nós Te louvamos, ó Deus, porque temos o Teu Espírito habitando em nós. Te louvamos pela certeza que nós temos de que somos Teus, e da certeza que temos que Tu és o nosso Deus, e que Tu estás conosco, nos guardando de todo o mal. Neste momento nós Te pedimos, Senhor, pelo Teu povo espalhado sobre toda a face da terra, que todos nós que somos chamados pelo Teu nome, olhemos para Ti, não olhemos para as nossas circunstâncias, porque as circunstâncias nos apavoram,
E quando nós perdemos o Senhor de vista, nós caímos em desespero. Mas que olhemos para Ti e prevaleceremos contra as circunstâncias, prevaleceremos sobre tudo o que nos causa pavor e descansamos em paz, porque somos tomados da certeza de que em Tuas mãos estamos seguros. Abençoa os nossos queridos distantes, ó Deus. Sê com cada um. Abençoa cada família desta igreja, cada membro desta igreja. Abençoa as autoridades desta cidade, os médicos, enfermeiros e tantos outros que pelejam nos hospitais, combatendo em linha de frente o coronavírus, tantos que estão sendo infectados, contaminados. Ó Deus, abençoa essa gente. Põe a Tua mão sobre todos os que estão agora trabalhando para minoradores, para aplicar remédios, outros tratamentos aos que estão doentes, que sejam sábios e que deem tudo de si para que os que sofrem tenham um atendimento bom. Nós Te pedimos por este culto, Senhor, e tudo quanto fizermos aqui neste momento seja do Teu agrado, seja para edificação de vidas, seja para a salvação de vidas também, e sobretudo seja para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Mateus capítulo 17. Nós vamos pensar nesta noite sobre a verdadeira espiritualidade cristã. Este texto de Mateus capítulo 17 é um texto de extraordinária grandeza. Neste texto vemos Cristo transfigurando-se diante de 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, num acontecimento que marcou profundamente aqueles homens. Eu acredito que marca profundamente todos quantos mergulhamos no relato do acontecimento, do episódio, do fato. Sim, todos quantos mergulhamos profundamente neste texto bíblico para sermos instruídos por ele. Portanto, peço aos irmãos que abram a Bíblia em casa e nos acompanhem na leitura deste texto, Mateus capítulo 17, versículos 1 a 13. 7 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti,
um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Porque dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Meus queridos irmãos, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus prezadíssimos amigos, um certo estudioso e crítico do chamado evangelicalismo norte-americano observou com uma ponta de fina ironia que o movimento cristão evangélico nos Estados Unidos da América do Norte, em que pese ter mais de 5.000 quilômetros de extensão, não chega a ter 5 centímetros de profundidade. Tem comprimento, e muito comprimento, mas é raso, muito raso. É que para aquele homem, a espiritualidade cristã evangélica norte-americana carece da santidade que é o padrão aferidor de toda verdadeira espiritualidade. É que sem santidade não há espiritualidade verdadeira. Sem santidade pode até haver pieguismo, mas não há piedade. Pieguismo é uma coisa, piedade é outra coisa completamente diferente. Piedade é o verdadeiro sentimento para com Deus. Piedade é a religião de um coração verdadeiramente regenerado e santificado pelo Espírito de Deus. Pois bem, para aquele estudioso e crítico do chamado evangelicalismo norte-americano, há muito pieguismo nesse movimento nos Estados Unidos da América do Norte, mas nenhuma ou pouca piedade. Irmãos amados, a espiritualidade sem santidade é danosa, é nociva à vida. A espiritualidade sem santidade, ou seja, o pieguismo, degenera em práticas cultuais as mais esquisitas e lamentáveis. Fanatismo, superstições, mistificações
e outras coisas mais que ameaçam a vida quanto à eternidade, e que levam os que praticam essas coisas a uma espécie de imbecilidade. É fato histórico, aconteceu. Aconteceu em Constantinopla, capital do Império Romano no Oriente. Constantinopla, antes chamada de Bizâncio, que teve o nome mudado para Constantinopla em homenagem a Constantino, o grande imperador romano. Aquele supostamente convertido ao cristianismo. Constantino teria visto uma cruz esculpida no firmamento e sob aquela cruz a legenda: por este sinal vencerás. E de fato ele venceu a batalha e tornou-se imperador de Roma. E ele mudou a capital do Império Romano para Constantinopla. Constantino embelezou a cidade e a fez muito rica. Muito tempo depois da morte de Constantino, eis que os sarracenos cresceram os olhos para cima de Constantinopla e a tomaram, a invadiram e estabeleceram ali o Império Otomano. Mas o que tem isso a ver com a pouca espiritualidade do cristianismo odierno, tanto na América como também aqui? É que os sábios de Constantinopla, que eram os líderes espirituais da cidade e que deveriam cuidar da defesa de Constantinopla, ignorando as ameaças dos sarracenos, trancaram-se dentro de um cenáculo para discutirem sobre a natureza da luz do Tabor, ou seja, do Monte da Transfiguração. Se aquela luz era natural ou sobrenatural, criada ou incriada. Pois quando eles saíram de dentro daquele cenáculo, sem que tivessem chegado a um consenso, a cidade já não mais pertencia a Roma, pertencia aos sarracenos. É isso o que acontece quando nós nos perdemos, em razão de uma espiritualidade rasteira em coisas insignificantes. Perdemos a própria alma, perdemos a própria vida, perdemos a lucidez, perdemos o próprio sentido da vida. Mais um fato histórico: os supostos místicos da Idade Média, teólogos às vezes, gastavam tempo e mais tempo discutindo entre eles para saberem quantos anjos podiam dançar na cabeça de um alfinete. Tanto tempo, tanta energia gastados em discussão amenas, com trivialidades, quando na verdade todo esse tempo e toda essa energia deveria ser gasta, ou deveriam ser gastos, na construção de uma espiritualidade saudável, de uma espiritualidade transformadora.
É sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. Como uma espiritualidade saudável se expressa. Mas antes de nos concentrarmos na consideração deste assunto, vamos situar o nosso texto no seu contexto. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus. O evangelista nos informa que Jesus Cristo com os seus discípulos estava lá para as bandas de Cesareia de Filipe. E ali o Divino Mestre pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, e outros ainda dizem que tu és algum dos profetas. Esta resposta dos seus discípulos sobre o que as multidões comentavam a respeito dele, Cristo lhes pergunta diretamente: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, adiantando-se aos seus companheiros de apostolado, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. A esta resposta inspirada de Pedro, Jesus Cristo diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, um pequeno fragmento da grande rocha, e sobre esta pedra, a grande rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo é a rocha, o rochedo inquebrantável, o rochedo que não pode ser abalado, que não pode ser removido, que deu origem àquele fragmento de rocha que era Pedro. E Cristo diz: sobre mim mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em seguida, ele passa a falar sobre a necessidade da sua morte e da sua ressurreição. Sem a morte e sem a ressurreição de Cristo não haveria redenção, não haveria esperança de vida eterna, não haveria igreja. Sem a morte e a ressurreição de Cristo, tudo estaria perdido. E quando Cristo fala sobre a necessidade da cruz e sobre o túmulo vazio, eis que Pedro o chama à parte e o repreende, dizendo-lhe: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, que nada disso te aconteça. Cristo, indignado com esse comentário de Pedro, lhe diz: arreda para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. E ele diz: na verdade, eu vos digo que alguns de vós não morrereis, antes que vejam o meu reino chegado. E 6 dias depois, ele, tomando a Pedro, a Tiago e a João, leva-os para aquele alto monte, ali transfigura-se diante deles, quando lhes aparece Moisés e Elias e conversam com Cristo. Depois eles desaparecem, somente Cristo permanece, e ali naquele monte que Deus fala desde os céus, aqueles 3 apóstolos dizendo-lhes: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Pois bem, vimos o contexto, agora vamos ao texto. Vamos às lições do texto, sobre a verdadeira espiritualidade, como ela se expressa.
Primeiro de tudo, a verdadeira espiritualidade se expressa no interesse crescente pelas coisas sobrenaturais, pelas coisas que são de cima, pelas coisas que são de Deus. Enquanto que se vai perdendo o interesse pelas coisas que são da terra, pelas coisas que são daqui, é que aquelas coisas que são de cima, elas são permanentes, enquanto que as coisas que são daqui são passageiras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, daquela epístola, ele diz: pensai não nas coisas que são da terra, mas pensai nas coisas que são do céu, porque já ressuscitastes e estáis assentados com Cristo à direita do trono de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Portanto, meus queridos irmãos, a verdadeira espiritualidade se expressa no interesse crescente pelo sobrenatural, pelo que é transcendente, pelo que é eterno. A verdadeira espiritualidade tem o interesse todo e especial no mistério da Trindade eterna. É isso que nos fascina, é isso que nos encanta, é isso que nos atrai, é isso que nos arrebata, é isso que desperta em nós os sentimentos mais nobres, mais grandiosos. Sim, é esse interesse pelo sobrenatural divino que nos arrebata a adoração, ao louvor e a gratidão ao nosso Deus. É maravilhoso. Onde quer que nós encontremos um santo de Deus, quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento, quer na história posterior da igreja cristã, nós vamos encontrá-lo pisando em solo sagrado. Nós vamos encontrá-lo com um interesse centrado no sobrenatural, no divino, no transcendente, no mistério, repito, da Trindade eterna. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, foi assim com todo aquele que verdadeiramente cultivou uma piedade que glorificou o nome de Deus. Irmãos, e nós? Qual é o nosso interesse? Qual é o nosso foco? Em que nós concentramos a nossa atenção? Para o que nós nos voltamos? É impressionante, Jesus Cristo, ele toma Pedro, Tiago e João e leva-os ao alto de um monte, ali transfigura-se diante deles. Cristo os leva à experiência mais grandiosa que um homem poderia viver neste mundo. Eis que Cristo os leva a uma atmosfera celestial, para que eles tenham experimentação do reino de Deus, do reino de Cristo, do reino eterno, de quem é o Senhor Jesus. Agora, entendam uma coisa, isso demanda de nós isolamento, isso demanda de nós que nós nos afastemos do reboliço do mundo, da correria da vida, que nós nos afastemos das multidões. Isso demanda de nós o estarmos na presença de Deus em solitude. Cristo os tira
do meio da multidão e os leva ao alto de um monte para que eles ali tenham essa experiência do reino de Deus. Este momento em que nós vivemos de quarentena é um momento de convite a entrarmos na presença de Deus, para o conhecermos mais de perto, para intensificarmos a nossa intimidade com Ele, a nossa comunhão com Ele, através do estudo da Sua palavra, da prática da oração, da meditação, do louvor, da adoração. Por favor, não encha a sua cabeça com os noticiários negativistas, alarmistas, que assombram, que atemorizam, que destroem a sobriedade, que levam à depressão e às vezes até mesmo à loucura. Por favor, peguem a Bíblia, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, meditem as Escrituras, apresentem a Deus as suas necessidades, glorifiquem, adorem, sejam gratos a Deus pela salvação que Ele nos deu em Cristo e por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A verdadeira espiritualidade é assim, se expressa no interesse todo especial e crescente pelo sobrenatural, pelo transcendente, pelas coisas que são de cima, menos interesse pelas coisas que são aqui da terra. Por favor, não me entendam mal, eu não estou dizendo que a espiritualidade nos aliena. Não, daqui a pouco nós veremos o que a espiritualidade, essa espiritualidade que tem todo o interesse no sobrenatural, nos leva a fazer. Mas há uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e amigos. É que a verdadeira espiritualidade tem um interesse muito forte na cruz de Cristo, ou seja, ela centra-se na cruz. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é o foco da verdadeira espiritualidade, é o centro da verdadeira espiritualidade. É impressionante, irmãos, que o texto nos diz que quando Cristo se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, Ele conversou com Moisés e Elias que apareceram naquele monte. Moisés, como todos sabem, pelo menos todos que têm alguma familiaridade com o texto bíblico, representante da lei. Foi através de Moisés que a lei foi dada ao povo de Israel. Elias, representante dos profetas. Ora, a lei, e de forma toda especial, a lei cerimonial de Moisés, todo aquele sacrifício cruento que era realizado no Velho Testamento, sangue derramado sobre o altar a cada instante, tudo aquilo apontava para a cruz do Senhor Jesus. O autor da epístola aos Hebreus, por exemplo, diz que tudo aquilo era sombra do que viria, sombra da realidade maior. Cristo é essa realidade.
Todo aquele sacrifício cruento apontava para a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Portanto, Moisés se cumpre em Cristo, na cruz de Cristo. E é na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo, que a esperança profética de Israel é satisfeita. Tudo por Cristo, tudo em razão da morte de Cristo na cruz do Calvário. Eis aí o centro da mensagem do Evangelho, eis aí o centro da pregação cristã, eis aí o centro do cristianismo, eis aí o centro da verdadeira espiritualidade, da espiritualidade bíblica, da espiritualidade cristã, evangélica, a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a igreja cristã só tem uma mensagem para o mundo. E a mensagem da igreja para o mundo não diz respeito à política, à economia, a artes, esportes e qualquer outra coisa. A igreja tem para o mundo a mensagem da cruz, Cristo crucificado. Eis a mensagem da igreja, a única mensagem da igreja, como diz Paulo. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. É escândalo para os judeus e loucura para os gregos, e daí? Para nós, os cristãos, Cristo crucificado tanto é poder de Deus como sabedoria de Deus e poder de Deus para a nossa redenção, salvação pela cruz, pois não há outro caminho para o céu a não ser via Calvário, o caminho que necessariamente passa pela cruz do Senhor Jesus. A espiritualidade verdadeira tem interesse no sobrenatural, tem interesse nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Prende-se às coisas que são do alto e não às coisas que são cá de baixo. A verdadeira espiritualidade tem interesse nas coisas que são de Deus e não nas coisas que são dos homens. A verdadeira espiritualidade alimenta-se de Deus, alimenta-se da verdade de Deus, alimenta-se do mistério eterno. A verdadeira espiritualidade tem tudo a ver com o porvindouro, com o céu, com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. A verdadeira espiritualidade se prende às coisas altas e não às coisas pequenas da terra. E a verdadeira espiritualidade centra-se na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Demos a Paulo novamente a palavra, pois ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. E em nada mais me glorio, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Cristo, no centro da vida, a cruz de Cristo dominando o cenário. Pode-se dizer que a cruz de Cristo é o céu na cena, pois não haveria esperança do céu para nós se não fosse aquela cruz. E quando Deus fala a Pedro, Tiago e João, a mensagem que ele prega é a mensagem da cruz. Este é o meu filho amado, a ele ouvi.
Porque ele diz a ele ouvir, porque Pedro, um pouco mais atrás, disse quando Cristo falava da cruz e da ressurreição: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, que nada disso te aconteça. Deus agora está dizendo, era preciso que ele falasse, é preciso que isso aconteça, ouçam-no, porque o grande momento do meu filho, esse a quem eu amo, é aquele momento quando ele morrerá para dar vida aos que estão mortos e sepultados em delitos e pecados. A cruz de Cristo foi o grande momento do Filho de Deus. Foi na cruz que Cristo foi glorificado pelo Pai em sua humanidade. Irmãos, somos verdadeiramente espirituais. Temos interesse nas coisas que são de cima e não nessas coisinhas que são cá de baixo. Somos verdadeiramente pessoas fascinadas pelo sobrenatural, mas o sobrenatural divino, o mistério eterno nos encanta. O mistério eterno da Trindade nos fascina. O mistério eterno da Trindade nos arrebata em adoração e em louvores ao nosso Deus, em consagração das nossas vidas ao seu serviço. A cruz está no centro da nossa espiritualidade. Não por nós mesmos, não pelos nossos méritos, não por nossa própria inteligência, não por nossas aptidões, não por alguma coisa que venhamos a fazer, mas por Cristo, pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo. Toda a nossa esperança está centrada nos acontecimentos do Calvário. Há muito tempo ouvi um célebre pregador pregar um sermão em que ele intitulou "Vamos nós também ao Sinai". Eu estava ouvindo esse sermão com o meu filho, Rafael. E quando aquele célebre pregador terminou o seu sermão, eu disse: errado. Errado porque o Sinai nos atemoriza. No Sinai fala um Deus cuja voz nos enche de terror, de medo. E tanto é verdade que quando ele falou no Sinai, o povo disse a Moisés: por favor, fala-nos tu, não nos fale Deus, para que não morramos. Porque a voz do Sinai é uma voz pesada. A voz do Sinai é a voz da lei, com as suas demandas, com as suas exigências: faça isso e você viverá. No entanto, as demandas da lei são muito altas para que nós pecadores possamos atendê-las, cumpri-las. O Sinai, portanto, é maldição e não bênção. A lei não foi dada para a nossa bênção, mas para a nossa maldição, para a nossa perdição, uma vez que pela lei ninguém pode chegar a Deus. Eu disse a Rafael, ele teria sido mais feliz se tivesse dito: vamos nós também ao Calvário, porque é no Calvário que as demandas da lei são satisfeitas, é no Calvário que as demandas da lei são atendidas, é no Calvário que o perfeito, entregando a sua vida, satisfaz perfeitamente a perfeita justiça de Deus e responde por nós pecadores. Agora nós vivemos na esperança e na certeza absoluta que por aquele sacrifício, nós que merecíamos a maldição da lei, agora temos a bênção da graça de Deus e a certeza da vida eterna, porque Cristo cumpriu as demandas da lei por nós. O Calvário é a nossa atração. A cruz é a nossa valia. Sem cruz não haveria redenção. E você já foi ao Calvário? Você já foi à cruz?
Você pode dizer que a sua vida está centrada na cruz e que a sua esperança está na cruz. Pela cruz você está absolutamente salvo, você tem certeza disso, não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez por você. Então a verdadeira espiritualidade tem todo o interesse no sobrenatural, no mistério eterno. Isola-se de tudo e entra na presença de Deus em adoração e em louvor para ser satisfeito pela presença do Eterno. A verdadeira espiritualidade centra-se na cruz. A verdadeira espiritualidade retém Cristo. A verdadeira espiritualidade não deixa Cristo escapar. Apega-se a Cristo, agarra-se a Ele desesperadamente. É que nós não temos nada além de Cristo e não queremos nada além de Cristo. O que teríamos que satisfizesse a nossa alma se Cristo não estivesse presente? É impressionante, irmãos, o nosso texto nos diz que Jesus Cristo conversa com Moisés e Elias, e eles conversam sobre os futuros acontecimentos do Calvário, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E quando eles terminam aquela conversa, Moisés e Elias desaparecem e fica apenas Cristo. E eles podiam desaparecer, eles já não fazem mais falta, eles se foram, mas que Deus seja glorificado por isso, que Deus seja magnificado por isso, exaltado por isso. Eles se foram, mas Cristo permaneceu. E Cristo permanece, e Ele permanecerá para sempre, pois Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele jamais haverá de passar. Ele é o Rei eterno, Ele é o Senhor da eternidade, Ele é aquele que permanece, e nós nos agarramos desesperadamente a Ele, pois sem Ele tudo estaria perdido. Cristo é a nossa valia, Cristo é a nossa riqueza, Cristo é o nosso tesouro, Cristo é tudo para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, afirma que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo na criação, pois sem Ele nada do que foi feito se fez. Cristo é tudo na Bíblia, pois se Cristo é tirado da Bíblia, este livro para nada mais presta, torna-se um escrito obsoleto e confuso. Cristo é tudo na igreja, pois se Cristo não está na igreja, é apenas uma massa amorfa, é um corpo sem cabeça, é um corpo sem alma. Cristo na igreja é tudo para a igreja. Cristo é tudo para nós. Ele foi feito para nós sabedoria, Ele foi feito para nós perdão, Ele foi feito para nós justiça, Ele foi feito para nós santificação, Ele foi feito para nós vida. Cristo é a nossa vida, é a nossa justiça, é a nossa santificação. Cristo é tudo para nós. Nós nos apegamos a Cristo Jesus. Que tudo nos falte, que nos falte dinheiro, mas que não nos falte Cristo, que nos falte saúde, mas que não nos falte Cristo, que nos falte emprego, mas que não nos falte Cristo. Sim, Cristo basta. Tudo desaparece, Cristo permanece. E os que estamos em Cristo permaneceremos eternamente com Ele. A verdadeira espiritualidade tem todo o interesse no sobrenatural. Não se preocupa tanto com as coisas que são daqui como se preocupa com as coisas que são do alto.
pois é lá que Cristo está, sentado à direita do trono de Deus, e de onde Ele voltará para buscar a sua igreja. A verdadeira espiritualidade está centrada na cruz, e a verdadeira espiritualidade retém Cristo, apega-se a Cristo, agarra-se a Cristo, não solta Cristo por absolutamente nada, até porque Cristo é a razão de ser da verdadeira espiritualidade e do homem verdadeiramente espiritual. Mas, irmãos, como dissemos, a verdadeira espiritualidade não é alienação, não nos aliena desta vida e deste mundo. O cristão, o homem espiritual, não é uma anacoreta, não é um ermitão. Ele pode construir a sua espiritualidade na solitude, mas ele não vive na solidão. E não vive na solidão porque o lugar do cristão não é o cume da montanha. O lugar do cristão é o vale. No alto da montanha ele constrói a sua espiritualidade, porque ele passa a entender o que tem valor. O que tem valor é o que permanece, Cristo. O que tem valor é aquela cruz em que Cristo realizou o supremo sacrifício da nossa redenção. O que tem valor é o que é de cima e não o que é de baixo. Mas a vida não permanece no alto do monte. O cristão é alguém que desce do alto do monte, alimentado pelo sobrenatural, alicerçado na cruz e satisfeito em Cristo para atender às demandas do vale. Continuem lendo o texto sagrado e vocês vão encontrar um dos episódios mais dramáticos de toda a história do Novo Testamento, e por que não dizermos da Bíblia. Cristo desce do monte com Pedro, Tiago e João, voltam aos outros discípulos, e ali um pai desesperado procura Cristo e lhe diz: mestre, eis que o meu filho é possesso de um espírito imundo, e esse espírito, quando acomete, o lança por terra e no fogo. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E no outro evangelho está escrito que os discípulos de Cristo, ao invés de combaterem o espírito maligno que acometia aquele menino, discutia com os fariseus e com os saduceus amenidades. E ali Cristo repreende o demônio, e ali Cristo liberta aquele garoto. E Cristo deixa essa lição: façam o trabalho de vocês, sejam braços estendidos que se preocupem em levantar os caídos, em pesar a ferida dos feridos e a aliviar as machucaduras dos machucados. Como faremos isso, mestre? Com jejum e com oração. Ou seja, vidas dedicadas sobre o altar, vidas que tenham experimentado o divino, vidas que tenham sido marcadas pela cruz, e vidas que estejam centradas em Cristo Jesus. São vidas que descem às misérias do mundo para acudir os miseráveis da terra com a doce mensagem de redenção pela cruz e pela cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, vidas marcadas pela cruz, vidas apegadas a Cristo e vidas centradas nas coisas que são de cima, são vidas que resplandecem a própria santidade de Cristo
iluminando outras vidas, para que encontrem o caminho da vida e da redenção, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo é importante para você? Você se preocupa com o mundo por vindouro, com as coisas que são de cima? Ou toda a sua vida gira nos interesses mesquinhos da terra, deste mundo? A cruz de Cristo é a base da sua esperança. Se você pode dizer, sim, eu me preocupo com as coisas que são de cima, sim, eu estou centrado na cruz, e Cristo é tudo para mim, então você é um homem espiritual, você é um homem salvo, você é um homem que pode dizer, depois da terra vem o céu. O céu foi preparado para mim, pois eu estou em Cristo, e Cristo está em mim, e você será uma bênção para outras vidas. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Neste momento nós ouviremos uma participação musical pelo irmão Maurício, que louvará a Deus através de um cântico. Você já ouviu a história de Jesus, da sua cruz, do amor do Pai, o céu feito pra mim, mas eu tão pecador e sujo assim, não ia entrar, mas Deus tinha um plano, e esse plano foi a cruz. E o que será que Deus viu quando olhou para aquela cruz? Ele não viu Jesus, mas ele viu a mim e os pecados que eu cometi, mas eu não estava lá, nem podia pagar. Então ele pagou, dando seu filho em meu lugar. Foi o sangue lá na cruz, derramado por Jesus, que fez Deus me aceitar. Foi a solidão da cruz que o separou do Pai, para eu poder me aproximar. Você já ouviu a história de Jesus, da sua cruz, do amor do Pai, o céu feito pra mim, mas eu tão pecador e sujo assim, não ia entrar, mas Deus tinha um plano, e esse plano foi a cruz. E o que será que Deus viu quando olhou para aquela cruz? Ele não viu Jesus, mas ele viu a mim e os pecados que eu cometi, mas eu não estava lá, nem podia pagar. Então ele pagou, dando seu filho em meu lugar. Foi o sangue lá na cruz, derramado por Jesus, que fez Deus me aceitar. Foi a solidão da cruz que o separou do
eu poder me aproximar e ser chamado de seu filho, e ser chamado de seu filho, e ser chamado de seu filho.